Boa noite, Marcelo, professor de matemática. Eu vim falar sobre função de segundo grau. Função de segundo grau é um dos assuntos que mais cai no vestibular. Cai todo ano e nos principais vestibulares, UVEST, Unesp, Unicamp, Enem, INSPER, GV, todos os grandes vestibulares aí a gente tem esse assunto, porque ele tem várias aplicações cotidianas e digamos que no ensino médio a gente aplica para entender pontos de máximos e mínimos, né? Então, se o meu lucro depende de vendas, então quanto que eu tenho que vender para ter o lucro máximo? Ou quanto que eu tenho que vender para ter o custo mínimo? Então, existem algumas aplicações que a gente pode desenvolver aí no momento certo da aula. Bom, primeira coisa é a definição, o que é uma função de segundo grau. Uma função de segundo grau é essa função que ela é representada por uma equação de segundo grau. Então, no linguajar matemático, a lei de formação de uma função de segundo grau é uma equação de segundo grau. Só que tem um detalhe muito importante. Para que essa expressão seja uma função de segundo grau, o coeficiente que está do lado do x ao quadrado não pode ser zero. É isso que está escrito aqui, ó. O a pode ser qualquer número real, mas não pode ser zero. Porque se o a for zero, 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. Eu vou zerar essa parte. Se eu zero tudo isso daqui, a função deixa de ser de segundo grau. Ela passa a ser uma função de primeiro grau. Então, para que ela seja uma função de segundo grau, isso é muito importante, o coeficiente do x quadrado tem que ser diferente de zero. Então, o coeficiente do x ao quadrado é a, o coeficiente do x é o b, e o c é o termo independente. Ele sempre vai ser c. Eu posso colocar o valor que eu quiser no lugar do x, mas o c não vai mudar. Isso vai ser muito bacana depois no gráfico. Então, quando a gente fala em raiz de uma função ou zeros de uma função, né, a gente fala exatamente os valores de x para que essa função, para que o y dê zero. Achar o conjunto verdade, achar os zeros da função, né, é você calcular o famoso x1 e x2. Só que, primeiro, antes de calcular o x1 e o x2, a gente tem que prestar atenção no nosso amigo delta. Esse é o famoso processo de Bhaskara, né? O indiano Bhaskara. Então, para a gente achar o x1 e o x2, a gente primeiro calcula o delta. Eu sei que no colégio, no ensino fundamental também, muitas vezes, alguns professores falaram de fazer soma e produto, né? Bacana, mas no caso de função de segundo grau, calcular o delta é extremamente importante. Por isso que ele é chamado de discriminante, né? Por quê? É o delta que vai falar se essa função vai ter solução ou não e quantas soluções essa função vai ter. Aqui é um resuminho, né? Se o delta for positivo, duas soluções diferentes, x1 e x2. Se o delta for igual a zero, duas soluções iguais. E se o delta for negativo, não tem solução. Eu estou passando rapidinho, mas eu vou mostrar isso de uma maneira dinâmica no gráfico, né? Usando uma das ferramentas matemáticas muito legais, é o GeoGebra. Então, usando o GeoGebra, eu vou mostrar tudo isso daqui, como funciona. E ainda tenho que falar bem rápido por causa do tempo de 15 minutos. Bom, uma função é crescente se o a é maior que zero, quando ela é crescente com cavidade voltada para cima, quando ela é decrescente com cavidade voltada para baixo. Tudo bem? Função crescente com cavidade para cima, o a é maior que zero, função decrescente com cavidade para baixo, o a menor que zero.
aqui vem toda a relevância do delta. Se o delta, por isso que é importante calcular o delta, né? Bom, olhando para uma função crescente quando é maior que zero, se o delta é maior que zero, a parábola cruza o eixo do x em 2 pontos. Eu tenho x1 e x2. Se o delta for igual a zero, a parábola cruza o eixo do x em apenas um ponto. x1 igual a x2, conforme a gente tinha falado lá. E se o delta for negativo, menor que zero, a parábola não cruza o eixo do x. Isso numa função crescente, quanto numa função decrescente. A única diferença é que numa função crescente, a concavidade da parábola é para cima, e numa função decrescente, a concavidade da parábola é para baixo. E nesse resumo bem rápido do que é uma função de segundo grau, né? Como eu falei, função crescente A maior que zero. Quando a função for crescente, eu sempre vou achar o ponto mínimo, o menor valor de y. Quando a função é decrescente, o A menor que zero, eu vou achar o ponto máximo, o maior valor de y daquela função. E aí, para achar esse ponto de máximo ou mínimo de uma função, a gente calcula o x do vértice, menos b sobre 2a, e o y do vértice, menos delta sobre 4a. Presta atenção numa coisa, porque é nesse detalhe que o exercício confunde a maioria das pessoas. Uma função é o y dependendo do x. X é o domínio, y é a imagem. Lembra que eu dei, quantos computadores eu tenho que vender para que eu tenha um lucro máximo nesse mês? Então, o meu lucro depende da quantidade de computadores, sim? Então, se eu quero saber quantos computadores eu preciso vender, eu quero saber o x do vértice. Agora, se eu perguntasse qual o lucro máximo, aí eu quero saber direto a imagem, quero saber direto a consequência. Então, eu vou falar de novo, é lucro dependendo da quantidade de computadores, ou meu lucro dependendo do número de aulas que eu dê. Então, o meu lucro, a minha renda, depende do meu número de aulas. Então, se eu quiser saber quantas aulas eu preciso dar para que eu tenha a renda máxima, eu estou querendo saber o x do vértice. Agora, se a pergunta é qual a minha renda máxima, eu quero saber o lucro, o y do vértice. Bom, esse é um resumo teórico rápido, para a gente ter uma noção do que é a função de segundo grau. Mas, como eu falei, usando GeoGebra, fica um pouco mais fácil da gente visualizar algumas coisas. Então, inicialmente aqui, eu montei uma função de segundo grau básica, em que, olha só que legal, o A aqui é 1, sim? Então, se o A é maior que zero, a concavidade, a parte concha da parábola é voltada para cima. Nessa função aqui, 1x² mais 5x mais 5, eu consegui calcular x1 e x2. Se eu conseguir calcular x1 e x2, então o delta deu maior que zero, é verdade, né? Olha só, o delta deu 5. 5 é positivo, maior que zero. Por isso que a parábola cruza o eixo do x em 2 pontos. E olha só que legal, presta atenção aqui no C. Percebe que, por exemplo, eu posso fazer o que eu quiser com o valor de B, eu posso fazer o que eu quiser com o valor de A. Vamos voltar lá no 1. E aqui era 5. Mas o valor de C não muda, porque C é o termo independente. Aí, se eu mexer no C aqui, se eu mexer no C, aí sim,
Agora o termo independente é 4, onde a parábola cruza o eixo do y no ponto 4. Vou mexer no C de novo. Eu gosto de colocar o C aqui, né? Deixa eu só diminuir a tela, que aí dá para ver a parábola toda. Então, nesse caso, meu C é 0, né? Então, um dos pontos que a parábola passa é exatamente no ponto 0, 0 do gráfico. Aqui, ó, 0, 0. Que nesse caso é o x1, é uma das raízes da função. Outra coisa que eu comentei lá, né? Se o a é um número maior que 0, função crescente com cavidade para cima. Se o a é um número negativo, função decrescente com cavidade voltada para baixo. Tudo bem? E se o a for 0? Aí não é função de segundo grau. Se o a for 0, esse cara aqui não vai ser uma função de segundo grau. E se ele não é uma função de segundo grau, não tem como discutir ele aqui agora. Ele vai ser, aqui no caso, ele seria uma função de primeiro grau, porque o gráfico é uma reta. Então, de novo, função crescente, a é maior que 0, com cavidade voltada para cima. Função decrescente, a menor que 0, com cavidade voltada para baixo. E o outro ponto, e o outro assunto que eu falei foi o vértice da parábola, o que seria o ponto de máximo ou ponto de mínimo de uma parábola, né? Então aqui, nesse caso, o ponto máximo dessa parábola, vamos aumentar aqui, ó, em y, que é o vértice da parábola, é 2,8 e em x 0,83. Show! Esse valor ficou legal. Ó, o x do vértice 1, o y do vértice 3. Essas são as coordenadas do vértice dessa parábola. Nesse caso, o a é menor que 0, o a é negativo. Função decrescente. Outra coisa, eu estou olhando o gráfico, eu estou vendo que a parábola cruzou o eixo do x em 2 pontos. Eu tenho x1 e tenho x2. Então delta, nesse caso, é um número maior que 0. Tudo bem? No caso, se o a fosse um número positivo, vamos dar um c, né? Que tá esse c aí. O c pode ser positivo, pode ser negativo. Eu coloquei ele até negativo, né? Então, nesse caso, função crescente, porque o a é maior que 0. O termo independente vai ser menos 3. Vamos dar um zoom lá para a gente ver lá, ó, o c em cima do menos 3. E esse vértice aqui vai me dar o ponto de mínimo. Ou seja, conforme eu for aumentando os valores de x, a função vai diminuindo. Então, eu vou aumentando o valor de x, a função vai diminuindo, até chegar aqui. Esse é o menor valor que essa função chega. Porque daqui para frente, conforme eu for aumentando os valores de x, essa função vai crescendo. Se a gente não falar até onde, se a gente não limitar o domínio dela, ela vai para o infinito. Por isso que esse cara aqui, numa função crescente, né, porque o a é maior que 0, a gente fala que esse é o ponto de mínimo. Desse ponto em diante, ela só cresce. Então, essa é a minha proposta para falar de função de segundo grau, né? Eu poderia, por exemplo,